Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início aqui à nossa última semana do PET 2. A matéria essa semana ela é pequenininha, são só 4 questões que vocês vão resolver. Vai ser enviado novamente o formulário e como eu já havia dito na semana passada, assim que nós terminarmos as 4 semanas, fecharem os formulários, eu envio as respostas para vocês, tá bom? Das questões para que vocês possam conferir certinho. Bom, essa semana está falando um pouquinho sobre os gêmeos, que nós chamamos gemelaridade. Então, está falando um pouquinho dos gêmeos que são de dois tipos, os gêmeos que são idênticos e os gêmeos que são diferentes. Então, o que nós temos? Olha, quando nós falamos dos gêmeos, existem os gêmeos, que é essa primeira coluna, que são os gêmeos univitelinos. Gêmeos univitelinos são os chamados também de gêmeos monozigóticos. Eles vêm do mesmo zigoto. Então, a mulher vai liberar um ovócito 2, ou podemos falar um óvulo. O homem libera um espermatozoide. Então, olha aqui em cima, ó, um único óvulo e um único espermatozoide. Quando acontece a fecundação, vai formar esse zigoto, que é a primeira célula. Essa primeira célula, ela vai começar a se dividir. Depois nós temos aqui uma massa de células, porque as células vão multiplicando, aumentando em quantidade. Em um dado momento, não se sabe explicar ao certo porquê, se seria um movimento do útero, se entra fator genético. Esse zigoto, essa massa de célula, ela se parte, tá vendo aqui, ó? Dá para ver que tá partindo, se parte em duas partes iguais. Essas duas partes iguais vão desenvolver e cada parte, ó, vai dar origem a uma criança. Pode ver que aqui, ó, as crianças que estão sendo formadas, elas vão ter também a mesma placenta. É uma única placenta. Placenta é o meio de comunicação, é um anexo embrionário, que é o meio de comunicação entre a mãe e a criança. Através da placenta, a mãe passa nutrientes para a criança, passa oxigênio, recolhe o gás carbônico que a criança produz, as excretas que são produzidas. Então, é um meio de comunicação entre a mãe e a criança. E nesse caso, como eles vieram de um único óvulo, ou ovócito 2, de um único espermatozoide, eles vão apresentar uma única placenta. Então, esses gêmeos aqui, esses primeiros, são os gêmeos idênticos. Nós falamos que são os gêmeos verdadeiros. Aí, é claro, se eles são idênticos, lógico, ou 2 meninos ou 2 meninas. No segundo esquema, o que nós temos? Os gêmeos bivitelinos, que podem ser chamados também de dizigóticos. Eles vêm de 2 zigotos diferentes. A mulher, durante o processo de ovulação, ela pode liberar mais de um ovócito. Então, aqui, ó, tem um óvulo ou ovócito que ela liberou e está sendo fecundado por um espermatozoide. Aí, está vindo na sequência o segundo óvulo. E esse segundo óvulo está sendo fecundado, ó, por um outro espermatozoide. Então, são 2 óvulos, 2 espermatozoides diferentes. Esse primeiro vai formar o zigoto, que vai multiplicando as células, vai crescendo e vai dar origem a essa criança aqui. Do lado de cá, vai formar, teve a fecundação, forma o zigoto, aglomerado de células, até formar a nova criança. Pode ver, ó, isso que está aqui de rosa, mais clarinho ao redor, é a placenta. São 2 crianças diferentes, vieram de óvulos e espermatozoides diferentes, vão apresentar placentas diferentes. Enquanto do lado de cá, ó, nós temos uma única placenta, no dizigótico ou bivitelino vão ser formadas 2 placentas. Nesse caso, os gêmeos bivitelinos, eles podem ser chamados também de gêmeos fraternos. Gêmeos fraternos porque eles são irmãos. A gravidez, as 2 gestações acontecem ao mesmo tempo, mas são diferentes, porque vieram de óvulos de espermatozoides diferentes. Então, os gêmeos verdadeiros são os gêmeos univitelinos, que é o primeiro aqui. E os gêmeos bivitelinos, que a gente fala são os falsos,
são os gêmeos fraternos, eles simplesmente são irmãos, compartilharam ali ao mesmo tempo a barriga da mãe, mas vieram de óvulos e espermatozoides diferentes. Uma curiosidade com relação aos gêmeos. E um detalhe, nos gêmeos bivitelinos, os gêmeos diferentes, aí é claro, pode ser dois meninos diferentes, né, DNA diferente, porque vieram de óvulos e espermatozoides diferentes. Podem ser duas meninas, pode ser um menino e uma menina, né? Não tem que ser necessariamente do mesmo sexo. Até não ter um exercício que vai falar sobre isso, as impressões digitais. Muita gente acha que esses gêmeos idênticos aqui, como eles são idênticos, vieram do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide, então eles têm o mesmo patrimônio genético. Se você fizer uma análise de DNA dos dois, vai ser igualzinho, eles têm a mesma sequência de DNA. Só que as impressões digitais vão ser diferentes, porque as impressões digitais, elas vão sendo formadas dentro do útero. Então, o movimento que o bebê vai fazendo, passando ali a sua mão na parede do útero ali, cada um vai se movimentar de uma forma, passa a mão de um jeito, e aí vão sendo formadas durante a gestação as impressões digitais. Então, apesar deles terem o mesmo DNA, as impressões digitais vão ser diferentes, tá bom? Depois, olha, aqui eu coloquei só um exemplo, né? Gêmeos univitelinos ou monozigóticos, que são os gêmeos idênticos, os gêmeos verdadeiros. Depois, aqui nós temos os gêmeos bivitelinos ou dizigóticos, pode ser então um casal, né? Sexo diferente, ou então dois meninos ou duas meninas, mas são diferentes. O DNA não é o mesmo, porque vieram de óvulos e espermatozoides diferentes. Aqui, falando um pouquinho da reprodução da abelha, porque vai ter uma questão que vai mencionar sobre isso. É uma particularidade que vai acontecer. Quando vai acontecer a reprodução da abelha, existe a rainha, que vai ser essa daqui. A rainha é a única fêmea fértil da colmeia, então ela é responsável pelo processo, claro, de reprodução. Ela vai formar o óvulo dela. Existe o zangão, que é o macho fértil também. Só que olha o que vai acontecer. Quando acontecer ali a reprodução, o acasalamento ali dos dois, a rainha vai liberar o óvulo e esse óvulo, o óvulo vai se juntar com o espermatozoide. Quando o óvulo se juntar com o espermatozoide, gameta é haploide, é N. Então, vai juntar N do óvulo com N do espermatozoide. Vai formar o zigoto 2Ns. Esse zigoto vai se desenvolver e vai formar no final, ou a operária ou a rainha. Então, a abelha operária e a abelha rainha, elas são formadas pela fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide. Então, as células que formam a abelha operária e as células que formam a abelha rainha são células diploides, porque foram formadas pela fecundação, união do óvulo com o espermatozoide. A diferença das duas é que a operária, ela é uma fêmea estéril. Ela é diploide, ela é estéril, ela toma conta de tudo ali na colmeia. E a rainha já vai ser uma fêmea fértil. Elas vão receber uma alimentação diferente. Depois, o zangão. O zangão já vai ser um processo de reprodução diferente, olha. O zangão, o que vai acontecer? O óvulo da rainha, ele se desenvolve, cresce, se desenvolve transformando no zangão. Então, ela coloca alguns óvulos que vão se desenvolver sem terem sido fecundados, formando o zangão. Isso nós chamamos de partenogênese. A partenogênese é quando um óvulo, sem ser fecundado, se desenvolve, nesse caso, dando origem ao zangão. Então, como não teve fecundação, o óvulo não se uniu com o espermatozoide, as células que vão formar o zangão vão ser células haploides. Então, o zangão é haploide porque ele vem só do óvulo. O óvulo sozinho, sem ter sido fecundado, se desenvolve para formar o zangão. Esse processo chamado de partenogênese. Já a abelha rainha e a abelha operária são formados por células diploides porque vem da fecundação, que é a união do óvulo com o
espermatozoide. Aqui tem uma ilustração, os números não saíram muito nítidos, mas olha, a abelha rainha, ela é formada por 32 cromossomos. Isso seria o 2N dela. Nossa, que horror que saiu. E o zangão já é N. Ele é haploide, porque ele vem só do óvulo. Então, o zangão, ele vai formar o espermatozoide dele com 16, porque ele é haploide. A abelha rainha vai formar o óvulo com 16. Então, nesse caso, quando juntar 16 da rainha com 16 do zangão, vai dar 32, que vai ser a fêmea, pode ser a rainha ou a operária. E quando o óvulo sozinho crescer sem juntar com o espermatozoide, vai formar o zangão. Então, o zangão tem 16 cromossomos porque ele é haploide e as células que formam a abelha operária e a abelha rainha, 32 cromossomos, que é a união do espermatozoide com o óvulo. Aqui, gente, vai aparecer, nas questões depois nem vai mencionar muito isso, mas apareceu na apostila de vocês a definição de penetrância e de expressividade. Eu coloquei aqui a definição de uma maneira mais simples, não costuma aparecer tanto nos livros de ensino médio, tá? Mas só para ter a definição. A penetrância, então, ó, ela vai me indicar o quê? A porcentagem de indivíduos em uma determinada população que exibe o fenótipo associado ao genótipo. A gente já vai dar um exemplo. Ela pode ser completa ou incompleta. Quando ela for completa, significa que o gene produz o fenótipo correspondente sempre que estiver presente em condições de se expressar. Então, completa, se tem um azão, manifestou olho castanho. Azão, azinho, manifestou olho castanho. Então, sempre que aparecer o azão, é uma penetrância completa, vai sempre manifestar o olho castanho. A incompleta é quando apenas uma parcela dos indivíduos com genótipo vai expressar aquele fenótipo. Alguma coisa vai acontecer para impedir a manifestação do fenótipo. Aqui, olha, é uma representação simplesinha, a gente não vai detalhar muito, mas aqui, olha, tem o rosa e tem o branco, né? Se eu tenho aqui, ó, todos que possuem esse primeiro gene aqui, eles manifestaram essa determinada característica aqui, que está representado de rosa. Então, a penetrância foi de 100%, porque todos apresentaram a característica. Agora, embaixo, a penetrância não foi completa. Por que não foi completa? Porque alguns manifestaram a característica, mas outros não, que é o branquinho aqui que não manifestou, então, essa característica. Então, quando for penetrância completa, todos vão manifestar a característica. A penetrância incompleta, alguns vão manifestar a característica, outros não vão manifestar aquela determinada característica. Basicamente é isso. A expressividade, ela pode ser a forma como o gene vai se expressar. Pode ser uniforme, aí eu coloquei a definição. Ocorre quando um alelo expressa sempre um único tipo de fenótipo. É fácil de ser reconhecido. Então, um determinado gene ali, quando ele aparece, o indivíduo vai ser sempre do mesmo jeito. Quando for variável, o nome já fala, vai ter o quê? Padrões diferentes, vão ter manifestações diferentes. O gene aparece, mas ele pode se manifestar de formas diferentes. Olha um exemplo de expressividade aqui. É uma expressividade variável. Por quê? Nessa raça aqui desse cão, o alelo, o gene, SP. Eles chamam de SP. Então, que forma? Esse SP, ele me diz que vão ter manchas, né? No cachorro. Só que tá vendo que as manchas, ó, elas podem aparecer no cachorro praticamente inteiro, pequenas manchas, mais ou menos manchado. Então, todos estão expressando o gene, só que a forma de expressar é variável. Então, por isso que eu tenho a expressividade, ó, uniforme. Quando todos forem iguais, não vai ter alteração. Ah, tenho determinado gene, tenho azão? Todo mundo que tiver azão vai manifestar a característica igualzinho. Agora, quando ela é variável, que é o caso aqui do cachorro,
Se tem esse gene SP, todos aqui têm esse gene SP, mas cada um está expressando, está manifestando o gene de uma forma diferente. Uns estão muito manchados e outros com poucas manchas, mas todos têm a mancha. Só que isso varia de um animal para outro, tá bom? Isso é o basiquinho. Aqui eu só coloquei uma representação que costuma aparecer nos livros, para falar a verdade, acaba aparecendo mais nos livros de ensino superior, né? Essa matéria do que do ensino médio. No primeiro item aqui, ó, penetrância e expressividade completa. Todos são iguais. Tá expressando tudo igualzinho, tudo uniforme, todos iguais. Depois eu tenho o que? A penetrância variável. A penetrância variável quer dizer que está tendo, ó, uma variação na expressão do gene. Existe o azul, existe o que está de preto aí, então está tendo uma variação. Na expressividade variável, a expressividade variável, como eu disse para vocês, todos vão expressar o azul, só que em tons aqui diferentes, igual a mancha do cachorro. Todo mundo está expressando o azul, mas em tons diferentes. E a penetrância e a expressividade variável. Penetrância. A penetrância, aqui o gene é o para cor azul. Então, tá tendo a penetrância de alguns com azul. Mas tem alguns que não estão manifestando essa característica do azul. Tá aí pretinho. Então, é uma penetrância variável, ou posso chamar de incompleta, né? Variável ou incompleta. Por quê? Porque não são todos que estão manifestando a cor azul. Tem o preto e tem o azul. Por isso que não é completa. Por isso que é variável. Expressividade variável, porque tá vendo o azul que está expressando a característica, que a gente está falando da característica azul. O que está de azul tem várias tonalidades diferentes. Então, ó, vamos voltar um pouquinho, só para finalizar. No primeiro, ó, penetrância e expressividade completa. Penetrância, pensa na característica azul, bonequinha azul. Todos estão com a cor azul, completa. Tá completinho. A expressividade tá completinha também. Por quê? Todos manifestaram a mesma cor. O padrão foi igualzinho para todo mundo. Todo mundo azul, todo mundo igualzinho. Depois, o segundo, olha, penetrância variável. Penetrância variável significa o quê? Tem o azul, manifestaram a característica azul que nós estamos falando, mas alguns não manifestaram. Então, por isso que é uma penetrância variável. Alguns manifestaram e outros não manifestaram. Posso chamar de incompleta também. Depois, o próximo é expressividade variável, que é a terceira linha. Expressividade variável significa, ó, todo mundo azul, expressou a característica azul, mas são várias tonalidades. Então, igual o cachorro, tem a mancha, mas uns são muito manchados, outros são médios, outros são um pouquinho manchados, mas todo mundo tem a mancha. Aqui todo mundo é azul, mas está variando a manifestação desse azul. São várias tonalidades diferentes. E o último aqui é a penetrância. Opa, só um minutinho. Ai, peraí, só um minutinho. Tem hora que eu erro aqui. O último que é a penetrância e expressividade variável. Penetrância variável, porque alguns manifestaram azul, outros não manifestaram, que é o que está em preto. E a expressividade variável, porque quem manifestou azul não foi tudo igual ao azul. Tem tom mais escuro, tem tom mais claro, tem tom médio. Espero que tenha dado, pelo menos para vocês entenderem um pouquinho o que é a penetrância e o que é a expressividade, tá bom? Depois, a primeira questão vai estar falando sobre a abelha. Vai estar falando que tem a fêmea, que é a rainha, que vai ser diploide, 2 N's. Tem o macho, que é haploide, que vai ser N. E vai acontecer o quê? A fecundação. Então, aqui, ó, está falando que vai pegar uma abelha rainha heterozigótica. Tá falando que a abelha rainha é azão azinho. Vai fecundar com um macho de olho escuro. Aí, só um minutinho, ó. Vamos ver aqui na próxima tela. Eu fiz um esqueminha aqui, ó.
Na questão está falando que o olho escuro é dominante, azão, deu essa letra, o olho claro é recessivo, azinho. Aí disse que eles cruzaram, ó, uma fêmea, azão, azinho, com um macho de olho escuro. O macho, para ele ter olho escuro, ele é haploide, porque ele é formado só do óvulo. Então, o macho só pode ser azão. Ah, ele pode ser azão, 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 azinho? Não, porque ele é haploide, ele tem ali um gene só. Quando acontece essa reprodução, o que vai acontecer? Ó? A fêmea é diploide, são os dois juntos. Pega a primeira de um lado com a primeira do outro, azão, azão. Depois a primeira com a segunda, azão, azinho. Então, a fêmea ou ela vai ser azão, azão, ou ela vai ser azão, azinho. Só que o azão não é o dominante para olho escuro, então a fêmea, como ela vai ser azão, azão ou azão, azinho, ela sempre vai ter olho escuro. E o macho? O macho, ele é formado só do óvulo, ele é formado só da fêmea. A fêmea é o quê? Heterozigota, azão, azinho. Então, a fêmea, ou ela vai formar óvulo com azão, ou ela vai formar óvulo com azinho. Se o macho carregar o azinho, ele vai ter olho escuro. Se o macho carregar o azinho, se o macho carregar o azão, ele vai ter olho escuro. Se o macho carregar o azinho, ele vai ter o olho claro. Aí vocês vão analisar a tabela e assinalar a alternativa correta. No formulário de vocês, acho que eu coloquei a tabela e pedi embaixo para vocês colocarem, só se você escolher letra A, digita A. Se for a letra B, digita a letra B. Só isso, tá bom? Para poder ficar mais fácil para vocês resolverem, tá? Então, vocês vão tentar fazer. Depois, na hora que eu for enviar as respostas para vocês, aí eu detalho um pouquinho mais a questão, tá bom? Depois, a questão número 2, muito fácil, tá falando dos gêmeos, que eles podem ou não ser do mesmo sexo. Se tiver um grupo de gêmeos, obrigatoriamente com o mesmo sexo. Obrigatoriamente, se eu tenho certeza que eles são do mesmo sexo, eles têm que ser do mesmo sexo, por quê? Porque eles vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Que tipo de gêmeo que vem do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide? Vocês vão assinalar. A questão número 3 vai estar pedindo para assinalar a incorreta. Então, olha, a letra A. Os gêmeos bivitelinos são formados, bivitelinos são os diferentes, em virtude da fecundação de dois ovócitos, podemos falar óvulo, que foram liberados na mesma ovulação. Gêmeos bivitelinos, que são os gêmeos diferentes, são dois óvulos que vão ser fecundados, né? Cada óvulo por um espermatozoide. Os gêmeos dizigóticos, que é a mesma coisa de bivitelinos, gêmeos diferentes, são também chamados de fraternos. Acabamos de falar isso. Os gêmeos monozigóticos, que são os univitelinos, os gêmeos idênticos, são formados a partir do mesmo zigoto? Lembra que eles vieram do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide. Aí o zigoto é que vai se partir para formar os dois indivíduos. A letra D. Os gêmeos monozigóticos, que são os idênticos, apesar de possuírem o mesmo patrimônio genético, não apresentam as mesmas impressões digitais. Acabamos de falar isso agora mesmo. Os gêmeos monozigóticos. Gêmeos monozigóticos são os idênticos. Ocorrem muito frequentemente em tratamento de fertilização in vitro. Fertilização, quando a pessoa não pode ter filho, faz a fertilização em laboratório, pega o embriãozinho e coloca no útero. Pois mais de um embrião pode desenvolver-se no útero feminino. Gente, mais de um embrião eles fazem lá vamos supor, dois embriõezinhos e colocam os dois embriõezinhos no útero. Eles não vieram do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide. Se eles não vieram do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide, são embriões diferentes, vão ser gêmeos monozigóticos? Tem uma pensadinha, assinalem a alternativa incorreta. E a última questão está falando do teste do pezinho. Está falando, do teste do pezinho e vem assim, este teste é realizado com o objetivo de prevenir doenças genéticas como a fenilcetonúria.
que é um exemplo de pleiotropia que nós falamos na semana passada. Fenilcetonúria, a pessoa não consegue metabolizar, né, o aminoácido fenilalanina, tem a ver com a pigmentação também da pele da pessoa, né? Um distúrbio com, olha a informação, um distúrbio com herança autossômica recessiva. Quando falar que é uma herança autossômica, é uma herança que não está ligada no parzinho de cromossomo sexual. Nós temos um total de 23 pares, dá os 46 cromossomos, né? Então, 23 pares. Os 22 primeiros pares são chamados de autossomos, que são os cromossomos com os genes para tipo de cabelo, cor de olho, tem nada a ver com a parte sexual. O parzinho 23 é que vai ser responsável pelo sexo do indivíduo. Se forem dois iguais, XX, sexo feminino. Se forem diferentes, um X e um Y, eu sei que é o sexo masculino. Então, aqui, ó, se falou que é uma herança autossômica, eu já sei que não tem nada a ver com a parte sexual. Aí está assim, ó. Autossômica recessiva. O que nós já falamos? Quando é uma característica recessiva, o recessivo ele só se manifesta quando os dois genes forem iguais. Se é Azinho, só vai manifestar o recessivo se for Azinho, Azinho, se for Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Que quando os dois genes são iguais, nós chamamos de homozigoto. Então, olha a letra A, manifesta-se em homozigose. Então, a fenilcetonúria, como ela é autossômica recessiva, o recessivo só se manifesta em homozigose, porque quando os dois genes são iguais. A letra B está localizado no cromossomo X? Não, o cromossomo X é cromossomo sexual. E ali falou autossômica, autossômico é para mostrar que não é sexual. É um gene holândrico. O que é gene holândrico? Que apareceu essa palavrinha. Holândrico é um gene que fica no cromossomo Y, que é cromossomo sexual também. Então, não vai ser. Apresenta penetrância incompleta. Não, ou a pessoa vai apresentar ou a pessoa não vai apresentar. É a fenilcetonúria, né? É mais frequente no sexo masculino. Não tem nada a ver, porque não tem nada a ver com a parte sexual. Herança autossômica não tem a ver com os cromossomos sexuais. Aí assinale a resposta, nós já até falamos. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né? Como sempre eu digo, a explicação é muito rápida, né? Não dá pra gente detalhar demais, mas que vocês tenham tido pelo menos uma noção para poderem resolver os exercícios e depois que finalizar, que fechar os formulários, eu mando a resposta tudo certinho para vocês, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima explicação.